Talvez você não saiba, mas o Libertad do Paraguai tem um capítulo importante na história do Cruzeiro. Está no ar nessa quinta-feira, semana de Copas com os mineiros em ação. Hoje tem Cruzeiro pela Sul-Americana, jogo de ida das quartas de final. Já já a gente fala desse jogo. Tem Henrique Fernandes no estúdio daqui a pouquinho. Vamos falar do Cruzeiro agora, que joga contra o Libertad na Sul-Americana, jogo de ida das quartas de final. O Cruzeiro já está no Paraguai para quê? Pra jogar contra o Libertad, que tem um monte de veterano no time, cara. Um monte de jogador com 40 a mais, né? Aí, ó, você falou. Goleiro Martin Silva. Não é documento, os caras são bons. O Martin Silva é o goleiro titular. O Taquara, Oscar Taquara Cardoso, foi até da seleção paraguaia. Não é Taquara Rachado, 41 anos, é titular também. O Ribeiro jogou no Grêmio. Ainda tem o Roque Santa Cruz, que jogou no Bayern de Munique, cara. 43 anos. São um time com jogadores experientes, também experiente em competição internacional, pra pegar esse Cruzeiro, que deve ter uma mudança clara em relação ao time que jogou contra o São Paulo. É uma novidade. Esse homem tá de volta. E ele vai ajudar, cara. É um canhoto que faz aquele lado esquerdo, que tem cruzamento, que tem boa articulação de jogadas. Cruzeiro não precisa ser tão ofensivo nesse jogo, até o empate pra mim é bom, mas acho que o Barreal voltar uma ótima notícia. Então vamos ver o provável campinho do Seabra? O Barreal que entra na vaga do Wallace. Não diretamente, o Romero vai ser recuado, mas o Wallace com uma amidalite nem viajou. Então o Barreal entra pelo lado esquerdo, essa é a configuração do Cruzeiro. Como eu disse, o empate é bom, mas o time vem da derrota pro São Paulo. Se trouxer uma vitória, o torcedor vai ficar muito mais satisfeito, muito mais tranquilo. Uma raridade. Produzida sob encomenda para um grupo de colecionadores, uma réplica da camisa usada pelo goleiro do Cruzeiro em 1946. Geraldo II, para mim, ele foi um dos maiores goleiros da história do Cruzeiro. Eu boto ele no mesmo nível de Dida, Fábio e Raul, né? Pela história que ele construiu e pelo amor ao clube, né? Das mãos de Geraldo II saíram grandes defesas e um importante patrimônio do Cruzeiro. Ele era pedreiro e ele participou da construção do estádio do Barro Preto, que logo depois chamou JK. Foram 21 anos vestindo a camisa do time do coração entre 1934 e 1955. O único clube da vida dele foi o Cruzeiro. Inclusive, em alguns momentos ele jogou até de graça pelo clube. Entre as 388 partidas, uma foi contra o adversário de hoje na Copa Sul-Americana. Talvez você não saiba, mas o Libertad do Paraguai tem um capítulo importante na história do Cruzeiro. O Libertad foi o primeiro time estrangeiro que jogou com o Cruzeiro. Belo Horizonte, 3 de janeiro de 1946. No dia anterior, o Cruzeiro completou 25 anos. Como parte das comemorações, convidou o Libertad para um amistoso. O Libertad estava numa excursão pelo Brasil, né? Tinha acabado de passar por São Paulo. Uma noite de quinta-feira chuvosa, o público foi de 7.000 pessoas. Um bom número, de acordo com a imprensa da época. O jogo foi disputado no estádio Juscelino Kubitschek de Oliveira, onde hoje fica o Parque Esportivo do Barro Preto. Ali está uma lembrança da época. Parte da arquibancada foi preservada. A partida terminou empatada por 2-2. O Cruzeiro saiu na frente com gols de Ismael e Braguinha. Dias entrou no segundo tempo e fez os 2 gols do time paraguaio. Jornais destacaram a garra do time paraguaio e uma confusão durante o jogo, porque o Libertad queria recolocar jogadores que já tinham sido substituídos. E o árbitro autorizou. Os jogadores do Cruzeiro que não deixaram que isso acontecesse, deu uma confusão e acabou que eles não entraram em campo. O primeiro de quase 600 jogos do Cruzeiro contra times do exterior. O início de uma cabulosa trajetória internacional que foi interrompida por 4 anos. Cruzeiro é mais uma equipe brasileira eliminada na Libertadores 2019. Até ser retomada nessa temporada. E apesar da tradição de Cruzeiro e Libertad em competições sul-americanas, será a primeira vez que eles vão se enfrentar desde aquele histórico amistoso há 78 anos. Muito interessante essa história. Mas e hoje, 78 anos depois, é Copa Sul-Americana, quartas de final, jogo de ida, um baile em Assunção, capital do Paraguai. Amanhã a gente te conta tudo aqui no Globo Esporte. Bora de notícias, quero começar falando sobre alguém que no Cruzeiro não foi bem, segue vinculado à Raposa e deve garantir dinheiro nos próximos meses, até porque está arrebentando no Japão. Eu me refiro a Rafael Elias, vulgo Papagaio, atacante sem destaque pela Raposa, temporada com a camisa cruzeirense de 17 jogos e só 4 gols, mas
Desde que ele foi emprestado para o Kyoto do Japão, time da primeira divisão, a coisa mudou radicalmente. Por lá, 8 partidas, 7 gols e uma assistência. E os 7 gols marcados na principal competição deles, a J-League, o campeonato japonês. São 7 jogos e 7 gols nesse torneio. A avaliação é tão positiva que o pessoal do Kyoto já procurou os representantes do Papagaio para demonstrar a intenção de comprá-lo. Estou tentando descobrir quais as cifras para que essa transferência seja realizada de maneira definitiva no fim do ano. É a chance de o Cruzeiro faturar alguma grana. No mesmo Kyoto também está o Oliveira, que não tem ido tão bem. Jogador que teve destaque no futebol espanhol, foi um dos responsáveis pela ascensão do Valladolid na reta final da segunda divisão, acabou não ficando por lá. No time japonês, no mesmo time, ele foi emprestado para o mesmo Kyoto. São só 2 apresentações, as 2 na Copa do Imperador, torneio que não é tão importante assim para o Kyoto. Kyoto 15º colocado na J-League. E o Papagaio está voando no Japão. Quem diria, né? Bom jogador, sabe fazer gol, CJ. Sabe, né? Se tiver o time organizadinho, botando a bola pra ele lá, ele consegue fazer gol. É um bom jogador. Bom jogador. Bom jogador. Depende pra quem, né? Qual o plano. Mas é bom jogador. Sabe o que fazer. Sabe o que fazer e tá sabendo fazer. E hoje, hein, é dia de Cruzeiro. O Cruzeiro entra em campo às 9h30 da noite para encarar aí o Libertad, jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A Raposa que terminou ontem a preparação para esse jogo. O Cruzeiro treinou no período da manhã e viajou à tarde, chegando no início da noite em Assunção, capital do Paraguai. Uma viagem tranquila, voo fretado. E como a gente já antevia, o Wallace, ele ficou mesmo fora da lista dos relacionados. Ele está com quadro de amigdalite, que o tirou aí desse jogo de hoje e possivelmente também do jogo do final de semana contra a equipe do Cuiabá. Então o Wallace não vai atuar hoje e provavelmente também não joga diante do Cuiabá. O Cruzeiro que joga hoje à noite contra o Libertad no Paraguai, depois segue no Paraguai fazendo seus treinamentos para viagem direto para Cuiabá em voo fretado, e o Wallace então fora da partida de hoje e muito possivelmente, como eu já disse, do jogo do final de semana. Mas o que interessa mesmo é o jogo de logo mais, jogo importantíssimo para o Cruzeiro e mais do que isso, jogo para o Cruzeiro dar a resposta em campo para o seu torcedor, recuperar aquele futebol que estava encantando o Brasil inteiro e que depois daquele jogo contra o Botafogo simplesmente desapareceu. Quer saber o provável Cruzeiro para logo mais? Bem, para logo mais, o técnico Fernando Seabra, como ele não tem o Wallace, ele pode voltar para aquela formação com 2 volantes e o Álvaro Barreal, pelo que a gente apurou, tem condições de iniciar a partida. Sendo assim, um provável Cruzeiro para encarar o Libertad com Cássio no gol, William na lateral direita, a dupla de zaga com Zé Ivaldo e João Marcelo e o Marlon na lateral esquerda. Aí viriam os 2 volantes, Lucas Romero e Matheus Henrique, depois vem Matheus Pereira, Álvaro Barreal e a dupla de ataque do Cruzeiro sendo composta por Lautaro Dias e Caio Jorge, esse o provável Cruzeiro para encarar o Libertad. Lembrando, o jogo às 9h30 da noite. E um detalhe, hein? Já pensando no jogo também contra o Cuiabá, o Matheus Henrique está fora, então o técnico do Cruzeiro não terá o Wallace por causa da amigdalite e o Matheus Henrique aí porque recebeu o 3º cartão amarelo na última partida do Cruzeiro, a derrota para a equipe do São Paulo. Já que você vai estar nessa, Cabidão, você começa essa resenha então, o que o Cruzeiro tem que fazer, como tem que jogar e com esses desfalques, como é que você acha que o professor, quase sempre pressionado, Seabra, vai escalar esse time? Facilitou a vida dele, né? A saída do Wallace. Sem dúvida, CJ, sem dúvida. Você fez até essa pergunta pro Mirandinha ontem, e essa amigdalite que tira o Wallace da viagem, facilitou a vida do Fernando Seabra, porque aí você fixa o Romero à frente da zaga, se você tem de fato a volta do Barreal, é o homem ali pelo lado esquerdo, o Matheus Henrique pelo lado direito, Matheus Pereira circulando à frente destes caras normalmente, como ele sempre fez, e a dúvida, entre aspas, seria se o Verón tem uma condição mais específica, se não tem, mas a dupla de ataque com Lautaro e Caio Jorge, né? O Cruzeiro tá montadinho, tá desenhadinho
para jogar hoje contra o Libertad, e essa formação hoje talvez seja o que o Cruzeiro tem de melhor, na minha opinião. Sério? Tá? Sério. Hoje sim. Então repita aí pra gente ver o que tem de melhor, porque aí o torcedor às vezes deve dar uma arrepiada quando você fala que tem de melhor. Mas aí tem que entender a realidade de cada um. Cássio Williams, Evaldo Marcelo Marlon. Eu concordo com o Cabido. Lucas Romero, Matheus Henrique e Barreal. Romero, Matheus Henrique. Pereirinha. Barreal, será que tá bem? Não, pois é, enfim. Zerado? Pereirinha. Lautaro e KJ. Não tem muito mistério o Cruzeiro hoje, não. Se o Barreal estiver saudável para o jogo, tá? Lembrando que ele ficou ausente das últimas partidas. E aí, sem o Barreal, a gente pode aqui imaginar situações importantes, né? Quem vai ser esse meia? Pode ser o Ramiro, pode ser o Lucas Silva, pode ser o Matheus Vital, pode ser um monte de gente. Pode colocar mais um atacante, que eu acho pouco provável. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, para não perder nenhuma novidade do Cruzeiro.